Olá, o primeiro personagem da nossa série sobre liberais e conservadores é o nosso próprio Papa Bento XVI. Muitas vezes na vida é só quando a gente perde uma pessoa que a gente se dá conta do dom, do presente que a gente teve de poder conviver, mesmo que de longe, com essa pessoa. O Papa Bento XVI, a gente consegue achar facilmente na internet documentários sobre a sua biografia e a gente pode, né, também ler facilmente o que ele escreveu. É, de certa forma, um gênio. Certamente é um gênio na história da igreja, é muito provável que seja declarado um dia doutor da igreja, e é também um homem de uma vida santa e de uma vida, boníssima, muito humilde, muito modesta. Isso cabe à igreja, obviamente, com o tempo, dizer pra gente se a gente pode venerá-lo como santo ou não, mas é claro para nós que o conhecemos que é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa de uma capacidade intelectual ímpar e de uma, junto com isso, raríssima, né, modéstia e simplicidade que a gente viu nos últimos anos dele muito fortemente. Eu tive com ele uma vez, tive a sorte de poder, num grupo de alunos, conversar com ele em português, e fiquei realmente encantada, porque inclusive era uma pessoa muito tímida, uma pessoa que jamais fala de si, que jamais se impõe aos outros, é exatamente o contrário da caricatura que os seus inimigos fizeram dele. É uma pessoa sempre respeitadora da liberdade dos outros, é uma pessoa que toma tempo para escutar os outros até o fim. Realmente a gente fica impressionado com a qualidade humana desse homem, que intelectualmente foi um gigante que nós tivemos por Papa nos nossos tempos. Isso já é um presente para a nossa história da igreja contemporânea inimaginável. Ele era daqui da Baviera, pertinho daqui de onde eu moro, nasceu numa cidade muito pequenininha, filho de gente muito modesta. O pai era um policial de cidade pequena, que inclusive de propósito não subiu na carreira, porque já eram os tempos, né, nazistas, antes da Segunda Guerra Mundial, e ele então pediu para ser, de certa forma, vamos dizer assim, rebaixado na carreira. Ele já tinha uma posição mais alta e pediu para ser mandado como policial de uma cidadezinha perdida no meio do campo, para justamente não ter problemas políticos, e acabou se aposentando antes, né, do que ele poderia ser aposentado, e morreu uma pessoa pobre. A mãe era, antes de se casar, uma cozinheira em hotelzinhos. Aqui a região dos Alpes é uma região muito bonita, muito histórica, e ela era simplesmente uma pessoa que cozinhava. E eles se casaram já tarde, o pai tinha mais de 40 anos, a mãe mais de 30, tiveram 3 filhos, uma menina, Maria, e 2 meninos, Jorge e José. Nosso José era o caçula, e viveram sempre a sua família, a sua vida muito modesta, inclusive algumas vezes realmente pobre, aqui na Baviera. E como é típico aqui das pessoas da Baviera, mais que tudo naquela época, estamos falando aqui da década de 20, de 30, havia uma piedade popular muito sólida. Ele mesmo vai contar, o Papa Bento XVI, depois, sobre os seus pais, como a piedade que ele aprendeu com eles, a fé que ele aprendeu com eles, era extremamente discreta, extremamente de bom senso, extremamente saudável. Ele via nos seus pais que a fé era uma coisa que realmente impregnava a sua vida. Eles não precisavam falar muito de Deus, eles absolutamente não eram pessoas polêmicas, absolutamente não eram pessoas, inclusive, né, politizadas, porque não era a sua característica também, mas ele podia ver como a fé guiava realmente a vida, as ações e, enfim, o entendimento do mundo que os seus pais tinham. E nesse contexto não é de se admirar que os 2 meninos acabassem se tornando ambos, né, sacerdotes. Entraram muito novinhos no seminário. Na idade de 15, 16 anos foram convocados por força pelo exército alemão no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Ainda tiveram que servir mais ou menos 1 ano no exército. Conseguiram, eram muito meninos ainda, conseguiram não fazer parte de nenhuma realmente, né, luta armada, e conseguiram voltar para casa com vida. E a irmã mais velha sempre se dedicou muito à família, inclusive as pessoas aqui que os conheceram sempre dizem que ela tinha uma personalidade muito forte. Os 2 irmãos mais novos obedeciam a ela, mesmo quando eram já pessoas importantes, cardeais, etc., obedeciam a ela de imediato.
E o irmão mais velho, o Jorge, acabou sendo maestro durante muitos anos do mais famoso coro de meninos aqui da Alemanha, aqui perto na cidade de Regensburg. E ele era sacerdote, mas dedicado à música sacra. Muito conhecido, muito querido por aqui, uma pessoa de personalidade muito forte, um bávaro muito forte. E o irmão caçula, ao contrário, era sempre muito tímido. Quando ele entrou para o seminário, por exemplo, ele quase saiu de novo porque ele não conseguia se dar muito com a dureza, né, e a severidade do seminário na década de 1930. E não tinha boa saúde, nunca teve, e o que ele realmente gostava, o que ele realmente sabia fazer era estudar. Era logo de pequenininho, já se revelou um intelectual de uma qualidade incomum. E depois da guerra, então, os dois acabaram o seminário, foram ordenados sacerdotes juntos no mesmo dia, foi uma alegria para os pais, obviamente para eles também. A família se manteve sempre muito unida até a morte, né? O último a morrer foi o irmão, há poucos anos, há 2 ou 3 anos. E a irmã sempre cuidou deles, acabou não se casando, ficou sempre cuidando dos irmãos. E ele mesmo, então, o caçula, Joseph Ratzinger, acabou subindo, vamos dizer assim, intelectualmente no mundo acadêmico de uma forma muito rápida. Já com 30 anos ele era professor universitário, que aqui na Alemanha é uma posição altíssima que exige, né, provas dificílimas. Foi professor, inclusive, 2, 3, 4 universidades diferentes. Já era, inclusive, chamado por bispos alemães da época para ser assessor teológico desses bispos. Fez parte como assessor teológico do Concílio Vaticano II e toda a sua teologia, inclusive que ele conservou, os inimigos sempre falam que ele mudou de casaca, né? Absolutamente. Quem lê, há livros dele, escritos na época dos 30, 40 anos, quem lê esses livros e lê as suas encíclicas vê que é exatamente, enfim, a mesma pessoa, só com mais experiência, mais nada, né? Como ele mesmo dizia, eu sou um homem moderno, no sentido de que nós vivemos no nosso tempo, de que nós precisamos ver as necessidades do nosso tempo, que nós precisamos falar com a linguagem do nosso tempo. Não adianta nada ter esse saudosismo de voltar para trás, de fazer coisas antigas e românticas. Nós temos que ser realistas e viver nos nossos tempos. Mas um homem cuja fé, obviamente, é a mesma fé dos apóstolos, é a mesma fé dos padres da igreja, é a mesma fé dos santos, e portanto, né, essa fé é imutável. Essa fé não fui eu que inventei, essa fé não é a igreja que inventa, essa fé que nos deu foi Deus, e é o nosso dever como teólogos, como bispos, como sacerdotes, professores e posteriormente como Papa, defender essa fé e anunciar essa fé da melhor forma que a gente puder no mundo contemporâneo. E é isso a rigor o que foi o Concílio Vaticano II, né? Todo um concílio pastoral que não muda a essência da fé, absolutamente, só explica e adequa, vamos dizer assim, o anúncio dessa fé ao mundo contemporâneo, que é o que a igreja tem que sempre fazer. Não adianta, né, ficar parado em dimensões históricas, humanas, relativas do passado. O que é histórico, o que é humano, o que é cultural, o que é relativo, deve ser mudado. O que é essencial, absoluto e vem de Deus não pode ser mudado, não pode ser perdido. E uma das grandes mensagens do cardeal Ratzinger e posteriormente do Papa Bento XVI é justamente a ameaça que as ideologias trazem não só à fé, mas ao próprio homem, à própria vida humana. Continuando a sua biografia, ele foi então, na idade de 50 anos, chamado pelo então Papa São Paulo VI para ser arcebispo cardeal da cidade de Munique, que é aqui a capital da Baviera. Ele não queria isso, toda a sua vocação é uma vocação de intelectual, é uma vocação de pessoa, né, que gosta de ficar quieto escrevendo seus livros, mas, em obediência ao Papa, ele foi durante 3, 4 anos, então, arcebispo aqui da Diocese de Munique. Muita dificuldade administrativa, porque ele não era realmente bom administrador. Inclusive, os inimigos, vamos dizer assim, né, se aproveitam disso para buscar e rebuscar toda sorte de possíveis falhas administrativas, que ele mesmo sempre disse, eu nunca fui um bom administrador. E o Papa João Paulo II, que foi eleito então, em 1979, acaba chamando ele para Roma, em primeiro lugar, para ser prefeito da Congregação para a Educação Católica,
e ele pediu muito ao Papa que ele pudesse recusar. E ele disse, né, eu não queria ir para Roma, não queria fazer parte da Cúria Romana, o que eu queria era justamente continuar minha vida intelectual, já tenho que ser bispo aqui, que já é muito difícil. E o Papa aceitou, mas o Papa, como ele mesmo conta, disse, eu vou aceitar agora, mas você pode esperar porque eu vou chamar de novo e vai se preparando, porque aí eu não vou aceitar a negativa. E de fato, um pouco de tempo depois, o Papa João Paulo II chamou ele então para ser o que nós, a maioria de nós se lembra, e assim nós o conhecemos, para ser prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E ele então passou a ser o cardeal Ratzinger, que, enfim, né, viajou o mundo inteiro e tratou de questões as mais difíceis e as mais variadas relativas à fé e à moral da Igreja, e se tornou, obviamente, claramente, o braço direito do Papa João Paulo II, no que concerne justamente, né, a pureza, no sentido aqui, não no sentido de isolamento, mas sim no sentido de verdade, de tudo aquilo que é o depósito doutrinal da Igreja. E quando ele pediu, na verdade, isso a gente também não sabe, porque ele falava muito pouco sobre si mesmo nas suas entrevistas, etc., mas ele pediu ao Papa 3 vezes que o dispensasse, já quando ele tinha mais de 70 anos, sobretudo, e o Papa João Paulo II as 3 vezes negou a dispensa, e ele mesmo diz, né, uma vez que perguntaram isso, numa entrevista na rua, rápida, ele diz, eu não posso forçar a mão do Papa, mesmo que eu pudesse, vamos dizer assim, insistir um pouco mais no meu pedido, né, a obediência permite que a gente insista, mas eu não faria isso porque a gente está vendo o Papa tão doente e levando adiante, como é que eu podia, né, ficar quieto numa mesa escrevendo livros enquanto ele está sofrendo tanto. Então, por amor a ele também, eu não insisto. E, finalmente, quando o Papa João Paulo II morreu, ele era decano do Colégio dos Cardeais, a gente se lembra que ele fez, né, a missa do enterro, uma homilia tão bonita, mas ele realmente já tinha nessa época, inclusive, comprado uma casinha muito modesta aqui numa cidadezinha pequena da Baviera para viver o resto da vida com seu irmão. Ainda de cardeal, ele tinha tido um derrame cerebral e tinha ficado cego de um olho todo esse tempo que a gente o conhece como Papa, ele era cego de um olho. E ficou, durante certas épocas, realmente doente, hospitalizado, porque, enfim, a pressão da vida dele era muito forte. E ele, então, finalmente, aos 78 anos de idade, queria agora se aposentar e passar o resto da sua vida aqui com o irmão. Já estava a casinha arrumada, já tinha mandado, inclusive, trazer caixotes de livros, etc., para finalmente poder ter sossego e escrever mais livros. E é eleito, então, Papa Bento XVI, a gente se lembra, e fez esses 8 anos de pontificado, os primeiros 4 anos extremamente intensos, e depois a gente foi vendo como ele foi ficando realmente, né, muito alquebrado, muito velhinho, e acabou, né, essa decisão histórica mostra também a sua humildade, a sua simplicidade e a sua modernidade de se retirar e de viver, infelizmente para ele, o resto da vida ali no Vaticano, que ele queria ter voltado para Baviera, mas seria impossível depois, né, já Papa, e não escreveu mais, inclusive, e foi ficando então cada vez realmente mais velhinho, até que faleceu há pouco tempo. De uma vida também, nessa última etapa da vida, extremamente humilde, extremamente modesta, profunda oração, cercado, né, de 1 ou 2 secretários e de mulheres enfim, da Comunhão Libertação, que ajudavam ele ali a administrar a casa, muito amável com todo mundo, uma pessoa de um coração imenso, de uma simplicidade. Ele mesmo dizia, e as pessoas que o conhecem aqui também, que ele gostava de estar com as pessoas simples, comer uma coisa da Baviera, rir, brincar, e ele não tinha nada de imponente, de intelectual, no sentido, né, de orgulhoso, muito pelo contrário. Uma pessoa realmente muito querida e muito aberta, muito simples. E ele falava para a gente tanto e tanto sobre isso que ele chamava a ditadura do relativismo, como nós hoje em dia, justamente por acharmos que a verdade não existe mais, ou que se ela existe a gente não pode ter acesso a ela, acaba acreditando, né, nessas ideologias que dizem que não há mais nada firme, não há mais nada sólido, tudo é subjetivo, tudo é aquilo que eu penso, tudo é aquilo que eu quero, inclusive, né, a questão, por exemplo, hoje de gênero,
tudo passa a não ter mais valor em si mesmo, nem a existir mais em si mesmo, mas sim a ter valor apenas relativo, no sentido da minha valorização pessoal. E o argumento dele é que isso parece uma libertação, isso parece, né, uma coisa muito moderna e livre, no entanto isso deixa a gente completamente vulnerável para todo tipo de ditaduras. No fim, ele diz, se a gente seguir nesse caminho, a gente vai acabar dando de novo em ditaduras. Quando a gente lê essas palavras dele, escritas há 20, 30 anos ou mais recentes, a gente parece que está vendo, né, a previsão do que a gente está vivendo hoje. É só quando a gente reconhece que existe uma verdade, ele diz, que essa verdade não depende da gente, justamente, de nenhum de nós, de que nem os estados e governos, por mais fortes que sejam, podem modificar essa verdade, de que essa verdade é igual e vale para todos nós, sejamos quem nós formos e onde estivermos, e classe social, etc. É só quando a gente reconhece isso que a gente consegue se livrar da ditadura, que a gente consegue erguer a cabeça e dizer, eu sou um filho de Deus, e por isso nem o Estado, nem a pessoa mais rica do mundo, nem a violência pode tirar de mim a minha liberdade. Quando eu perco a minha conexão com Deus, quando eu já acho que Deus não existe, que não existe então, né, nenhum sentido em nada, eu fico completamente à mercê do que os outros querem, do que os meus sentimentos, as minhas emoções, no fim eu já não tenho caminho sólido na vida. E aí a gente acaba virando então, né, muito mais um ideólogo, vamos dizer assim, dentro da igreja, do que de fato um bom cristão. Já não é mais importante para mim, por exemplo, ir à missa ou não. O que é importante é que a missa seja do jeito que eu gosto. No fundo não é o objeto, mas sim o sujeito. O importante é que eu me sinta bem. Então eu vou quando eu me sinto bem. O importante é que eu goste dessa missa, ou dessa música, ou desse sacerdote. O importante é o que eu penso, como eu sinto. E, portanto, no fim, acaba, enfim, né, a gente perdendo a fé de fato. No fundo, a nossa imagem de igreja já não é mais a igreja em si, senão uma espécie de coisa que se adapta a mim. Então eu faço parte de um grupo, eu não gosto do outro grupo, eu escrevo contra aquele grupo, eu critico essa, enfim, né, forma cultural, eu acho que deveria ser de outra forma. Tudo parte do sujeito. Eu acho, eu vejo, eu não gosto. E a gente acaba se desunindo profundamente. E o que ele diz é que na medida em que a gente não absolutiza o relativo, nem relativa o absoluto, ou seja, a gente vê o absoluto como absoluto, que é o que é de Deus, e o relativo como relativo, que são as nossas opiniões, que também têm o seu lugar, mas são relativos. Na medida em que a gente não faz isso, em que a gente se deixa levar por enfim, né, relativismo, por essa relativização das coisas, a gente acaba perdendo a unidade. A gente acaba, então, não sendo mais igreja, porque não estamos no Cristo unidos, mas a gente acaba se tornando partidos políticos, partidos culturais, grupos que aí sim se definem como mais liberais ou mais tradicionalistas, etc. O que interessa pra gente, ele dizia, não é o que a gente pensa, o que a gente acha. Inclusive ele diz isso tão bonito na sua primeira homilia como Papa, né? Eu não estou aqui como Papa para dizer o que eu penso, para proclamar a minha opinião. Eu estou aqui para anunciar nosso Senhor Jesus Cristo aos homens, que isso é a verdade, isso é a função da igreja, isso é a função do Santo Padre, isso é a função do sacerdote e de todos nós que fazemos parte da igreja. Não anunciar a nós mesmos, por mais que isso seja interessante numa conversa, mas não é esse o nosso centro da nossa vida, mas anunciar a Jesus Cristo. E se a gente fizer isso, então acabam as divisões, porque no fim a gente já não é mais nem liberal, nem conservador, mesmo que a gente tenha diversificações culturais, elas já não nos separam. Como diz o Papa Francisco também, a unidade não quer dizer uniformidade. A gente não precisa ser todo mundo igual para ser unido, o que precisa é que o essencial seja o mesmo. E aí a diversidade, inclusive, é bonita, né? Inclusive traz pra gente, vamos dizer assim, cor para a vida. Vamos pedir ao Papa Bento XVI, lá do céu, que nos abençoe, que nos guie e que nos mostre, né, de novo o caminho da unidade, o caminho da solidez, o caminho da verdade. Um grande abraço, até o próximo encontro.